E aí, galera, como é que tá chegando aí, pessoal? Começo, espero chegar mais gente, como é que tá aí? É? Ah, que massa! E aí, galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma live aí. Domingão, como sempre, nesse horário vamos estar aqui fazendo essas lives. Hoje a gente está testando um modelo novo aqui, um cenário novo, ó, que massa! A gente está testando. Eu não consigo ver as perguntas na íntegra, mas o Murilo tá me dando um suporte aqui, então pode mandar, pode trocar uma ideia. A gente vai parar um tempo, vai conversar com todo mundo, vai responder todo mundo, vai trocar essa ideia tudo direitinho. É... Pô, queria agradecer já todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá junto, todo mundo que tá participando. É... Essa é mais uma, essa é mais uma live, tá? A gente não vai deixar de fazer. Sempre a gente vai estar fazendo aqui essa aula ao vivo, né? Que tá virando mais uma troca de ideia, né? Do que uma aula, enfim. E, e é isso, galera. Vamos começar, tá? Queria mandar um salve para todo mundo que chegou. E hoje eu quero tocar algumas coisas, quero mostrar algumas coisas, compartilhar umas coisas que eu venho estudando e mostrar como eu penso em alguns acordes. E queria também aproveitar para tirar algumas dúvidas. Algumas pessoas estão me perguntando sobre o curso, então eu queria deixar bem claro sobre todo o processo de como é o curso de voicings. Enfim, o pessoal está perguntando sobre a plataforma, sobre valores, sobre prazo, sobre turmas. Enfim, vou explicar tudo direitinho nesse vídeo. Não vamos deixar nenhuma dúvida. Se você ainda tiver dúvida sobre o curso de voicings que está rolando, a gente também vai aproveitar essa live para trocar essa ideia com vocês. Então, a galera que está chegando aí, manda um alô, me diz se o áudio tá legal, se está chegando o áudio legal, se está chegando o vídeo legal, para a gente continuar aqui. Viu? Então é isso. Eu vou começar hoje falando de uns acordes que me solicitaram na aula passada. Na última live que eu fiz aqui, me pediram para mostrar possibilidades do acorde Sol com sétima maior e do Mi, acho que foi Mi 74, né? Foram esses dois acordes. E na live, como a gente estava com o tempo mais corrido, eu só fiz mostrar vários acordes e algumas pessoas me perguntaram, né, me pediram para que eu mostrasse os acordes com mais detalhes, né? Que eu parasse, explicasse um pouco mais como foi que eu cheguei naquelas possibilidades, tá? Então é o seguinte, eu vou começar hoje pelo acorde de Sol com sétima maior. Eu já falei desse acorde aqui algumas vezes em algumas lives, mas eu queria explicar para as pessoas, né, para a galera que decora os shapes e que ainda fica na dúvida de como montar esses acordes em outros lugares. Tá, então o passo a passo é o seguinte. A primeira dica, né, a primeira, que na verdade seria o beabá da harmonia, é você entender quais são as notas que formam esses acordes. Depois que a gente entender as notas que formam esses acordes, a gente vai formar esse acorde da maneira convencional, da maneira tradicional, como rola no samba, como rola nas rodas de samba de cavaquinho. Mas depois eu vou mostrar umas possibilidades legais que funcionam para o cavaquinho
e que você pode incorporar ao seu vocabulário de acordes. Então, beleza, Sol com sétima maior, né? Ele pode ser grafado o G7+, o G7M, ou você vai encontrar em algumas notações gringas G Major 7, ou você vai encontrar um G e um triângulo, enfim, tem uma infinidade de grafias das cifras, e que é bom a gente estar habituado para a gente não se surpreender, né, com algumas coisas. Mas você vai ver muito como G7+, ou G7 com M maiúsculo no final. Então vai ser o seguinte, ó, a gente conhece bastante esse shape, que é o Sol, Si, Ré e Fá sustenido, né? Pronto. Se você sabe isso aqui, você já vai saber montar esse acorde em outros lugares, né? Então, o convencional, que a gente ouve bastante, eu estou fazendo da corda mais grave para a corda mais aguda. Casa 5, 4, 3 e 4 de novo, para chegar nessa sonoridade. Que é exatamente o acorde formado pela sobreposição das tríades, né? Das terças, desculpa. Pela sobreposição das terças, né? Então você tem Sol, Si e Ré, Fá, Sol, Si, Ré, Fá sustenido. A gente pode mudar esses intervalos de uma nota para outra. E, se eu não me engano, a primeira opção que eu mostrei, enfim, foram várias, mas eu vou começar a mostrar algumas delas aqui. Então, você pode começar por uma dica que eu já dei aqui uma vez e que dá uma sonoridade massa para o cavaquinho, que é você aproveitar a afinação dele e aproveitar essas cordas soltas para formar aqueles intervalos de segunda menor que dá uma sonoridade interessante para o que você está tocando. Então, eu vou mostrar aqui, ó, da corda mais grave para mais aguda. Eu vou fazer um Fá sustenido na casa 4 e depois todas as outras cordas soltas. É muito simples de montar esse acorde e a sonoridade é muito legal. E vai continuar sendo o mesmo, só com sétima maior. Só que, né, com algumas ressalvas, né? Como eu falei que eu vou sempre falar disso aqui, e falei em várias aulas anteriores, o cavaquinho é um instrumento que ele às vezes ele é dependente harmonicamente, né? Então, para a gente montar esses voices que eu estou sugerindo aqui, é interessante que você experimente com outro instrumento harmônico te acompanhando, para você ter uma noção de como isso está acontecendo, para você ter uma noção de como está soando esse acorde, né? Na posição que você quer que soe. Ou seja, com a fundamental que você quer que soe. Então, se você quer que isso aqui soe um Sol com sétima maior, é interessante que tenha um instrumento mais grave tocando a nota Sol. Porque do jeito que a gente vai fazer aqui a nota mais grave, ela não vai ser a nota Sol agora. Então vai ficar assim, ó. Repare que o primeiro intervalo que eu tenho é o intervalo de segunda menor, da sétima maior para fundamental, e depois eu sigo nos intervalos de terças. Sigo sobrepondo as terças, né, como está na escala. Então eu vou tocar as duas possibilidades de Sol com sétima maior. A primeira, a mais convencional, e essa segunda que eu estou dando como uma opção. Agora lembrando, se o instrumento mais grave, né, se você tiver um instrumento mais grave, tocando a nota Sol. E aí ele não vai deixar de ser um Sol com sétima maior. Então eu vou tocar os dois, ó, na sequência. O primeiro e o segundo agora. Agora eu vou fazer uma outra possibilidade de Sol com sétima maior, que é a mesma história que a gente está fazendo aqui, tá? Uma das dicas que eu dei na última aula é que muitas pessoas reclamam dessas cordas, das extremidades das cordas do cavaquinho serem notas iguais, né? Serem um Ré, na verdade. Então, a afinação do cavaquinho ser Ré, Si, Sol, Ré, ou Ré, Sol, Si, Ré, de onde você dá mais grave para mais agudo, do mais agudo para mais grave. Mas isso é uma coisa que você pode usar a seu favor. Se você aprendeu a montar esse acorde aqui, se você fizer a mesma coisa na primeira corda, você vai ter o mesmo acorde, mas você vai ter mudado os intervalos, né?
Então você vai começar com esse intervalo de quarta, né? Depois o intervalo de terça. Aí depois você tem o intervalo de quinta justa aqui. Aí fica assim, ó, a sonoridade. Ou seja, o mesmo acorde de Sol com sétima maior, lembrando, se você tiver um outro instrumento lá, tocando o Sol como nota mais grave, né? Então eu vou fazer as três possibilidades até agora aqui, ó. Segunda, terceira. Bem legal. Eu mostrei uma outra possibilidade, que foi essa daqui, que eu acho que essa daqui é até mais comum de fazer, né? Nesse caso aqui, eu tenho o Sol como fundamental, né? Sendo a nota mais grave, então já é uma vantagem. Se você, sei lá, se você estiver tocando um trecho da música que você seja o único instrumento harmônico e você quer dizer que aquilo ali é um Sol com clareza, tendo o Sol como a nota mais grave, então você pode fazer esse aqui, ó. Vai ficar, ó, da corda mais grave para mais aguda, vou falar as casas: 5, 7, 7 e 9. E as notas são Sol, Ré, Fá sustenido e Si. Repare que eu mudei os intervalos de novo entre as notas que formam os acordes, né? E eu cheguei nesse voice aqui, que eu acho que esse aqui já é mais comum, né, nas rodas de samba, ó. Agora eu vou tocar essas 4 possibilidades, tá? Mesmo acorde, ó. O outro. E esse último. De novo. Primeiro, segundo, terceiro e o último. Essas são possibilidades, né, do acorde Sol com sétima maior. O outro foi um Mi 7/4, se não me engano. Agora esse acorde a gente precisa conversar bastante sobre ele, tá? Se ele for um Mi 7/4, né, eu interpretei esse acorde como um Mi 7 sus 4. Ou seja, um acorde que tem a sétima, não tem a terça e ele tem a quarta no lugar da terça, tá? Se ele tiver só um Mi sus, tipo Mi sus 4, ele não vai ter sétima, ele só vai ter a quarta no lugar da terça. Aí se você quiser, né, que ele tenha a nona, você tem que grafar, tem que ser Mi 7 sus 4, 9, né, que às vezes esse acorde ele é confundido com, ou grafado como um Ré barra Mi, né? Ré com baixo em Mi, né? Então fica, você tem um acorde de Ré, Ré, Fá sustenido, Lá, né? E aí tem o Mi no baixo. Aí fica um Mi, Lá, Fá sustenido, Ré. Aí fica o Mi 7, sus 4, 9. Entendeu? Então, se o caso for esse acorde, você pode montar qualquer shape de Ré que vai funcionar. Pode ser nessa primeira posição, pode ser nessa segunda aqui. Mas se a intenção, né, é você colocar um Mi 7 sus 4, você pode colocar desse jeito aqui, ó. Vou falar da corda mais grave para mais aguda, ó. Casa 2, corda solta e corda solta. As notas são Mi, Lá, Si e Ré. Se você quiser colocar a sétima e a nona, você pode colocar desse jeito aqui. Fazer da corda mais grave para mais aguda. Casa 2, casa 3, casa 4. E as notas são Mi, Lá, Ré e Fá sustenido. Agora eu vou tocar todos esses acordes e a gente vai perceber as sonoridades diferentes dele, tá? Então lembra que para você ter certeza de que tá rolando aqui, né?
coloca o Mi, tenta tocar sei lá, pede pro amigo, coloca um loop aí de um instrumento tocando o Mi como nota mais grave e perceber as nuances, né, desse acorde para esse aqui com baixo em Mi e esse com baixo em Mi. Então é isso. Essas são as dicas, né, que eu queria aprofundar da live passada. Na live passada eu passei muito rápido por esses acordes. Eu queria mostrar mais ou menos, né, como chegar neles utilizando essa base teórica. Chegou pergunta? Chegou Noemi Estrela, perguntou assim: qual dica você dá para montar as notas e acordes da melhor forma? Como é que pode a cada dia melhorar isso? Pronto. Essa é uma boa pergunta. Eu sempre falo aqui que a ideia é você pensar primeiro, tá? Se você quer fazer isso de uma maneira consciente, não tem muito para onde correr. Você primeiro tem que ter um suporte teórico, tá? Por mais que a nossa formação ela seja bem de rua, bem prática, mas se você quer ir um pouquinho além e começar a pensar nos seus próprios acordes, você vai precisar recorrer um pouquinho ou recorrer bastante à teoria e entender, né, como cada acorde é formado, mais ou menos como eu mostrei aqui, né? Você recebe, é como se quando você começasse a olhar para as cifras, você começa a enxergar, é, você começa a enxergar outras informações além da própria cifra, né? Você olha para o acorde e você enxerga o que tem dentro do acorde. Então você olha para um Sol com sétima maior, você não lembra mais. A ideia não é que você pense somente naquele shape que você aprendeu de Sol com sétima maior. A ideia é que você pense que dentro dele existem as notas, né? Sol, Si, Ré, Fá sustenido, já pensar nas possibilidades de extensões, né? Pensar que você pode colocar uma sexta, pensar que você pode colocar uma nona, 11ª aumentada, dependendo da função do acorde, enfim. É você conseguir olhar para o acorde e enxergar o que é que tem dentro dele, né? Além de só associar esse acorde a um shape. Eu acho que essa é a grande uma grande limitação que a gente acaba tendo pela formação enquanto cavaquinista, mas é uma limitação que ela pode ser facilmente sanada. Não facilmente sanada, ela pode ser sanada, mas ela requer bastante esforço, assim. Beleza. Tem outra pergunta aqui que é minha. E aí? Eu lembro que uma vez você falou que é o ideal a gente se acostumar a falar as notas quando toca. Sim, sim. Exatamente nesse contexto aí serve também para você dar uma Também, dica. também serve, também serve. Porque assim, ó, quando você começa a falar os nomes das notas, tem várias coisas. Você começa a entender como o acorde está sendo formado ali. Então você olha para o acorde, você fala, né, as notas que tem ali dentro e você começa a se acostumar com as notas no instrumento. Então isso te ajuda a se desprender do shape ou a pelo menos você começar a entender o shape de uma outra maneira. Então você olha para isso aqui não é mais casa 4, né? Ou casa 5, casa 4, casa 3, casa 4. É legal você saber as casas, mas o mais interessante ainda é você saber o que cada casa representa. Então, se você souber, né, em cada casa qual é a nota que corresponde ali, você fica muito mais livre para poder tocar os acordes, né? Início de live, Vitor Menezes mandou um alô. Opa, bora, Vitor Menezes. Esse cara aí é o percussionista da magia. Se você tá em Salvador, precisa de um percussionista, esse é o cara da magia aí, viu? Wagner dos Santos também. Bora, Wagner. Um abraço. André dos Santos. Bora, André. Um abraço aí. Obrigado por estar colado na live, hein? Pierre Carlos. Vamos, Pierre. Léo Peri. Nel Peri também tá na live aí assistindo a gente. Silva Caroline. Caroline Silva. Sim, um abraço. Obrigado aí por estar participando da live, hein? Massa, massa. Então, é o seguinte, galera. Eu queria aproveitar, né? As lives, a gente está experimentando um formato, um modelo mais curto também. Pra gente conseguir ser cada vez mais objetivo, né? E eu queria aproveitar esse finalzinho da live para tirar algumas dúvidas. Eu recebi algumas dúvidas ao longo da semana e eu falei que eu ia esclarecer essas dúvidas nessa live de hoje também. Então é o seguinte,
Se você já me acompanha há um tempo nas redes sociais, você vai ver que recentemente eu finalmente, né, depois de muitas cobranças, eu lancei o curso de Voicings para cavaquinho, onde eu falo sobre tudo isso que eu falei aqui de uma maneira um passo a passo, muito mais específico, né? Então, eu montei uma plataforma na Hotmart, onde eu parto do zero, tá? Do princípio, se você... Enfim, eu tento contemplar os cavaquinistas que já tocam há um tempo, mas que se passaram na teoria e agora sentem falta dessa necessidade, né? Estão sentindo essa necessidade de correr atrás da teoria. Ou você que já está começando no cavaquinho agora e já quer começar com a base teórica legal. Então, eu fiz um curso chamado Voicings para cavaquinho, onde lá nesse curso eu abordo todo esse tema de uma maneira bastante aprofundada, ou seja, tem um módulo que vai falar da teoria básica, de intervalos, de formação de acordes, de tríade, de campo harmônico, ou seja, tudo que você precisa saber para montar os seus acordes, que tem muito a ver com as dúvidas que rolaram aqui hoje, tá? E a partir daí, né, depois desse módulo introdutório, acho que se eu não me engano são 14 aulas só falando sobre essa parte introdutória de harmonia e tal, são vídeos bem legais, tá? Tem um material de apoio também que te acompanha para você acompanhar tudo direitinho. Depois desse módulo, eu começo nos módulos de voices propriamente ditos, ou seja, eu começo a falar disso que eu estou falando aqui, mas de uma maneira bastante prática, né? Como é que isso funciona na música? A gente vai pegar acordes, a gente vai pegar progressões, a gente vai destrinchar cada acorde, né? E a gente vai tocar esses acordes de várias possibilidades e você vai entender o passo a passo até você chegar no nível de montar os seus próprios acordes. Então esse curso ele sai do zero e ele vai de módulo em módulo, cada vez ficando mais avançado, até chegar nesse nível que a gente chama de voices impressionantes, onde você tem essa liberdade para criar os seus próprios voices. As dúvidas mais frequentes que eu tive, né, ao longo da semana foi sobre preço e sobre tempo para fazer o curso, tá? É interessante que logo quando eu fiz esse módulo, a primeira aula que eu fiz foi falando sobre a falta de tempo que a gente tem, que é uma coisa que eu também sinto. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um vídeo onde eu levo metade do vídeo só te dando várias sugestões se você tem pouco tempo para estudar. Então, se você tem 10 minutos por dia para estudar,